Então, no processo de acolhimento de novos membros do Vanilla Way, a história é o seguinte, que em um tempo muito no passado, né, numa galáxia distante, melhor lá na Europa, viviam escondidos na floresta uma comunidade durante a época da Inquisição. E eles praticavam ritos e processos cheios de conhecimentos da natureza, e nesses tempos isso daí era percebido como bruxaria. Então a vida deles dependia de quem vinha para perto deles, né? E eles tomavam muito cuidado, quem estava entrando nas suas próprias vilas, mas ao invés de fazer um muro de defesa, eles, ao invés disso, enviavam 4 de seus membros mais sábios para conhecer esses que estão chegando. E esses membros eram o ermitão, o fazedor de vinho, a mãe e o urso, né? Se o novo membro se desse bem com essas pessoas, aí ele poderia decidir ficar, né? E aí o ermitão ele explora o sentimento e o sentido é, da filosofia de vida de quem está chegando, para ver se a filosofia de vida de quem está chegando está alinhado com a filosofia da comunidade, né? Então, os valores dessa pessoa estão alinhados com o da comunidade, tem uma perspectiva comum, como que quem está chegando vê a vida, colaboração, confiança, evolução. O ermitão ele sabe como explorar o propósito e os valores dos outros. E aí o ermitão ele também vai guiando a pessoa, ajudando a pessoa nas perguntas que essa pessoa tem em relação ao Vanilla Way, né? E assim por diante. Então a mãe, o urso, É, cada um tem um papel, né? não, isso é um processo de iniciação, É, é isso, né? Então, aí, vamos dizer, se a gente fosse traduzir isso para a nossa cidade, nós teríamos que mudar os personagens desses, né? exato. Porque nós não estamos na floresta, nós estamos na cidade mesmo, né? E eu acho que aí nós teríamos que trazer, tipo assim, o morador de rua, né? Um lagartinho que está no parque, sei lá, inventar outros personagens, né? Que vão traduzir esses valores que a gente precisa que a pessoa tenha, né? Para entrar na nossa cidade. Eu acho que é isso. É um processo bacana de criar isso, né? Sim, e eu acho também que no nosso caso não precisa ser essa entrevista com as 4 pessoas logo de cara, sabe? Eu acho que o processo para uma pessoa se associar, quer dizer, virar um colaborador, ele tem que ser muito fácil e, eu acho que o mais importante é essa questão da missão, visão e valores, né? Então, talvez ele encontraria o equivalente ao ermitão, né? Tirar dúvidas e tudo mais. Aí os outros pode ser para si ele algum dia, essa pessoa algum dia for se tornar um guardião, né? Aí é um processo de uma outra entrevista com outro personagem. Você acha que teria 3 estágios, então, não 4? Não sei, pode ser 3, né? Não sei, acho que Gente, desculpa o atraso aí, viu? Eu tô com uns probleminha aqui. Bom Bom dia, Wander. Wander. Mas, Wander, a gente basicamente fez aqui o check-in, né, de cada um. Se você quiser fazer o seu também, pode fazer. E a gente falou sobre o Cláudio, ele assistiu aquele vídeo da Pulsar, né? O Guarta, ele Eu falou vi que ele... também. Você assistiu também? Sim. Legal.
O Guata também comentou que ele começou o processo lá da Vanilla Way de entrar, né, que é esse que eu estava lendo, e eu fiz um estudo dos patrocínios fiscais, que eu quero compartilhar com vocês também. Mas isso, você quer fazer o seu check-in? Rapidinho, eu chego de uma fisioterapia, né? Estou passando muito mal de coluna e ontem foi o primeiro dia, hoje o segundo. Engraçado que ontem eu saí bem demais, hoje eu saí mal. Fui lá, voltei machucado. E os problemas aqui no condomínio também, que está muito recente ter passado o cargo e a gente está com os problemas aqui. Mas assim, eu chego bem, estou assim, perdi o início, né? Você me atualizou aí. Eu ainda preciso entrar no contexto aqui, sabe? Eu ainda, meu cérebro ainda tem que me atualizar. Sintonizar. Mas assim, estou entendendo que tem a ver com o que está se discutindo agora, é aquele processo de iniciação, é isso? E a gente imaginou personagens, uma historinha, um caminho, uma jornada, né? Em que os que acabam de chegar. Aí, tá vendo? Pode, fica à vontade, pode atender. Entender, não. Senão não tem jeito. Então, eu estou entendendo que é assim e que vocês estão discutindo agora um ou mais personagens que poderiam compor esse enredo aí, esse processo, é isso? Assim, a gente fez aí olhou lá para o Vanilla Way, né, da maneira que eles fazem lá, e aí já estamos pensando assim, no contexto da nossa cidade, como que seria isso, né? Primeiro que a gente tem que mudar os personagens para serem personagens mais próximos da gente, né? E assim por diante. Mas, Cláudio, eu também, assim, além desses personagens de cidade, né? Eu gosto também da ideia de usar personagens do folclore, sabe? Assim, o Saci, esses mesmos que apareceram aí na nossa transição, né? Curupira, Jurema, acho legal. Mas não, eu acho que um deles pode ser, né? Um deles pode ser. Queria propor um também, viu? Um perfil que é ligado ao realismo fantástico. Eu acho que ele tem um poder muito grande de provocar. Claro, isso. Qual? O conceito de realismo fantástico, né? O que não existe na realidade, mas que traz uma mensagem, uma personalidade, um valor, né? Você tem um exemplo aí de um personagem? Não, eu li alguns livros de realismo fantástico numa fase da minha vida e isso ficou para mim como um processo muito importante até para desenvolver criatividade, para quebrar até alguns paradigmas que a gente tem aí, que a gente não percebe que tem, né? É só o que me ocorreu aqui agora, é algo a pensar mais também, pesquisar um pouquinho mais. Macunaíma é um tipo de realismo fantástico? Ele vai... É um personagem interessante, é o herói brasileiro. A antítese do herói, né? Mas ele é um caso. Aqui tem um escritor, ele é vivo ainda, Mercemiro, que ele chama, e ele escreve, publica ou publicava realismo fantástico. Eu posso dar uma revisitada nas obras dele, ver se tem algo que se aplicaria. Mas alguém tem que ser esse personagem tem que ser mais ou menos do repertório das pessoas, né? Porque a gente sabe o que é um urso, a gente sabe o que é uma mãe, sabe o que é um ermitão, né? Fazedor de vinho, né? Sim. A gente pode criar um nome também, né? Criar uma personalidade, construir um personagem. Isso, mas assim, que seja do repertório das pessoas, né? Tem que estar no imaginário coletivo, né? Assim... Quando eu tiro rua, a gente sabe que é isso, né? O cara que mora lá embaixo da ponte, dorme no meio da rua, aí, na calçada e tal, né? Mas, assim, às vezes são pessoas que têm muita sabedoria, entendeu? Nem sempre, mas pode ser, né? O cara conhece. Eu ouvi um outro dia, não me lembro o nome do cara, mas o cara ele é muito interessante. É um cara que optou ser morador de rua, né?
é um cara formado em direito, coisa assim, e ele foi morar na rua, então ele conhece muito, assim, o que acontece mesmo, né? Qual é a realidade, né? E ele faz as críticas da sociedade baseado em quem mora na rua mesmo, quem não tem uma habitação, não tem um teto, tem que se virar para sobreviver, né? Mas então, esse cara seria assim, um personagem muito bom para ser consultado pelo iniciante, né? Eu li há algum tempo uma tese, eu não lembro se é mestrado ou doutorado, de um aluno da USP, que ele foi conviver com os catadores que trabalham no campus como catador, sem ser identificado como aluno, e ficou tipo 1 ou 2 anos, ficou muito tempo convivendo lá e desenvolvendo. Aí ele trabalha o conceito da invisibilidade. Entendi. Tá muito interessante. Gente, deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu fiz, então, das minhas pesquisas, né? Mudando de assunto um pouco. Então, olha só, eu criei aqui um artigo que é para escrever a várias mãos, viu? Então, aqui tem... a ideia é a gente comparar maçãs com laranjas, né? Então, comparar essas organizações que a gente tá fazendo a pesquisa. E aí eu coloquei aqui o que a gente quer descobrir, né, baseado lá naquela tabela, e aqui os tópicos, né? Então, o primeiro tópico lá da tabela, olha, é esse aqui da sustentabilidade financeira, né? Tá aqui em cima. Sustentabilidade financeira, ele está aqui, né? E a ideia é a gente fazer o que a gente for levantando, a gente faz aqui um resuminho. A gente pode fazer essa prática de encontrar aqui, a gente conversa aqui sobre o que descobriu, e aí eu, ou se vocês quiserem já me mandar algo escrito, venho e completo aqui, né? E aí eu fiz aqui um estudo sobre esse patrocínio fiscal, incubação de projetos, né? Que é o tal de Fiscal Sponsorship. E eu pesquisei aqui essas que estão em verde aqui, olha. Então, tinha o New Venture Fund, Earth Island e a FEAC, né? Traduz. Esse é o nome das organizações. O Fiscal Sponsorship, que é esse patrocínio fiscal, é isso que a gente tem feito, por exemplo, com Massalas ou com o Tradux, né? Que tem um projeto que é fora da nossa cidade e para eles captarem recurso, eles precisam de um CNPJ, mas para você abrir um CNPJ e criar toda uma estrutura administrativa, leva muito tempo e energia, né? Então, a gente atua como um guarda-chuva, oferecendo esse patrocínio, né? Essa guarida. Então, a definição que eu encontrei é quando uma ONG serve como anfitriã administrativa de projetos terceiros para que estes não precisem arcar com complicações e custos de estabelecerem-se como ONGs independentes. E aí tem aqui uma referência em inglês sobre isso, né? Aqui as perguntas que a gente fez. E aqui eu começo a ver cada um desses benchmarks, né? Então, o primeiro que eu vi foi o FEAC, foi o Guarta que deu o toque aí, eu não sabia que existia. Achei sensacional. É uma ONG lá de Campinas, né? E aí, fundada desde 64, tem um orçamento de 23 milhões de reais. Então, assim, bem estabelecida já. Agora, ela atua como doadora, né? Ela atua como uma espécie de fundo comunitário. Então, ela capta recurso. A maioria dos recursos, inclusive, eu fui ver, são recursos próprios, porque eles têm patrimônio, né? Então, o Shopping Center Iguatemi Campinas pertence a essa ONG, e aí os aluguéis, tudo mais, que geram a receita para os projetos, né? É uma realidade. Como é que assim... pode? Hã? Como é que pode a ONG? É sem fins lucrativos, né? As ONGs. Não, então, a recebe? ONG é dona da empresa.
a empresa Shopping Center Iguatemi, ela gera receita e vai como lucro para a ONG, né? Porque Entendi. e a ONG utiliza isso sem fins lucrativos, né? Para projetos de Campinas, né? Entendi. Então, na verdade, ela não atua como patrocinador fiscal, ela atua como uma doadora, né, para projetos lá da cidade. Agora, o interessante é que, muitas vezes, ela faz doações para projetos e pede que esses projetos tenham um patrocinador fiscal, né? Então, e esse negócio aí de patrocinador fiscal, gente, se vocês ele nos Estados Unidos ele é muito comum, sabe? Se a gente olhar no Brasil, não tem assim, a gente não vê esse termo, sabe, em artigos no Google ou as pessoas discutindo sobre isso. E, Isso, e é uma possibilidade muito grande, sabe? Porque realmente está cheio de projetos comunitários, coletivos, que precisam disso, e você não encontra organizações que estão especializadas em fornecer isso, né? você É está um caminho falando muito que simples, né? patrocinador fiscal é uma destinação de parte do imposto de renda, é isso? Não, não. É patrocinador fiscal. É, Ah, tem que ser. o que eu estou chamando aqui de patrocinador fiscal, ele vem do termo fiscal sponsor, em inglês, né? Sim. E o conceito é de ser um guarda-chuva institucional. Então, ele pega projetos de terceiros e ele coloca debaixo da asa, né? Então, fala assim, vem aqui para debaixo da asa da nossa cidade, e ele ajuda esses projetos com o CNPJ, com contabilidade, com apoio administrativo, para que os projetos possam se ocupar do fim, da finalidade que eles queiram, né? Ao invés de ter que abrir um novo CNPJ e tudo mais, né? E aí eu fiz, então, essa pesquisa aqui da FEAC, foi isso aqui que eu descobri, né? Da FEAC, um resumozinho. Eu fiz a pesquisa do Earth Island, que é uma organização da Califórnia. Esse Earth Island ele tem 20 funcionários. Eu achei importante colocar aqui que tem 20 funcionários, porque eu vejo assim, hoje a nossa cidade ela tem estrutura mas para ser patrocinada fiscalmente por alguma outra organização maior do que de ser a patrocinadora, né? A gente não tem nenhum funcionário. Então, acho que se a gente vai para esse caminho daqui, né, a gente precisa ter uma estrutura interna maior, sabe, do que a gente tem hoje. Mas, olha, o Earth Island, ele prevê esse patrocínio fiscal, né, que acho que talvez a gente pode até mudar o termo de, em vez de falar patrocínio fiscal, falar essa guarda-chuva institucional. Ele provê recursos, treinamento, assistência técnica e relacionamento, quer dizer, um networking entre pares para ativistas ambientais buscando uma casa e apoio institucional para seu trabalho, né? Então, de uma certa maneira, assim, a gente tem uma afinidade, a nossa cidade tem uma afinidade com isso, né? Quando a gente, por exemplo, pega o Ildeano, o Vander e tal, e fala, olha, queremos apoiar o que você está fazendo já na sua cidade, né? Eles levam 3 a 4 meses para acolhimento de um projeto. Então, por exemplo, o nosso projeto com Tradux foi 3 dias para a gente acolher eles, né? Eles chegaram, pelo amor de Deus, estamos precisando, vai ser daqui a 3 dias o edital, tal. E aí a gente, normalmente aqui, ó, o Earth Islands é 3 a 4 meses. Tem inscrição, tem aprovação, tal, até, no final das contas, também uma orientação de como que funciona, né? Eles não fazem patrocínio fiscal de curto prazo, que seria o caso aí de um projeto hóspede,
né? Então, um projeto que é para um edital seria de curto prazo. É o que a gente está fazendo com o Tradux, né? O foco do Earth Island são candidatos que queiram ser parte da rede e trabalhar com eles no longo prazo. Então, seriam programas independentes, né? O que a gente chama dentro da nossa cidade de programas independentes. Por exemplo, CSA. A gente está colocando o CSA aqui debaixo da asa e tal, e isso daqui é pelo tempo que for, 1 ano, 2 anos, 3 anos, quiser ficar para sempre, pode ficar, sabe? O administrativo, a tesouraria, seria parte da nossa cidade. Se precisar contratar alguém, contrata pela nossa cidade e apoia esses projetos, né? Para que eles possam concentrar na área fim. Para isso, eu entendo que hoje a gente não tem uma estrutura adequada para isso, né? Teria que ter uma estrutura mais forte, principalmente assim em administrativo, contabilidade, né? Captação de recursos que seja, até mesmo, olha, a gente pode dar aqui um apoio a esses projetos em termos de comunicação e marketing, né? Então, dentro da nossa cidade, ter tipo uma mini agência de comunicação que faz um serviço de comunicação e marketing para esses projetos incubados, né? Aí imagina, por exemplo, a Lúdico, né? Se a Lúdico ela está incubada dentro aqui, quer dizer, a gente poderia, via nossa cidade, fazer esse meio campo da área meio, né? Do administrativo, da tesouraria, até mesmo algum auxílio aqui e ali de outras áreas, né? De comunicação. Renato, naquela visão, né, que eu estava tentando colocar lá, quando nós sonhamos, né, que que teria vários núcleos constelando em volta do centro vazio, né, dentro da nossa cidade. Então, teria esses projetos eventuais ou projetos programáticos, né, que podem ser mais extensos, mas também poderia haver um núcleo, né, de pessoas de consultoria, que também assim, não são funcionários da nossa cidade, mas eles teriam assim, para treinamento, para assistência técnica, né, para relacionamento, essas coisas todas. Né? Os associados poderiam se constituir como consultores nessas áreas. E quando alguém tem um projeto como o Tradux, por exemplo, e precisa de treinamento, ou precisa de coisa, ele tem onde acessar, dentro da nossa cidade mesmo. Então, teria custos, né? Ainda, né, pensando naquela estrutura do Pulsar, né, seriam grupos que estariam se constituindo para um projeto, né? E eles chamariam, necessariamente não precisa eu formar o grupo inteiro, né? Eu tenho um projeto que tem um edital assim, assim, assado. Eu vou comandar isso, porque eu estou afim, vou abraçar, vou pedir para a nossa cidade o apoio, né? Bom, mas lá pelas tantas eu vou precisar de contabilidade, vou precisar de treinamento, vou precisar de várias coisas. Então, eu vou chamar, de preferência, pessoas... Claro, a tendência é eu chamar pessoas que eu conheço, né? Mas, de preferência, nós estamos criando uma comunidade dentro da nossa cidade. Então, eu vou lá no site lá e vejo, tem fulano, ciclano, beltrano, trabalha com isso, tal, não sei o quê, eu vou chamar. Por exemplo, a agência de comunicação, ela não precisa ser um departamento, ele pode ser um grupo dentro da nossa cidade que ele vai sendo acionado de acordo com demanda, tanto de quem é comunicador, né, e está oferecendo seu serviço, como quem precisa. Agora, o que eu acho interessante, Cláudio, é que muitas vezes assim, a gente é pego nessa questão das finanças, né? Por exemplo, um edital.
O dinheiro entrou para a nossa cidade, a gente não pode distribuir esse recurso, por exemplo, como lucro ou dividendo, né? O que a gente pode fazer o gestor do projeto dentro da nossa cidade, ele forma sua equipe, né? Então, eu preciso de alguém da comunicação, vai lá para o grupo de comunicação, combina individualmente com as pessoas, fala, fulano aqui da comunicação vai me ajudar, né? E aí o grande desafio é como utilizar esse recurso que entrou para dentro da conta da nossa cidade via um edital, por exemplo, para remunerar essa pessoa que está atuando nesse projeto, né? Mas olha só, se está previsto no projeto que vai ser necessário um treinamento, uma contabilidade ou não sei o quê, isso vai no custo do projeto. Está lá no projeto, está dizendo, tanto para esse. Então, na hora de distribuir, é fácil, está seguindo o edital. Sim. Mas você precisa... Acho que não tem problema de... Alô, Cláudio? Acho que ele... você congelou por um pouquinho. Não, sim, não tem problema nenhum, mas assim, se for por prestação de serviço, essa pessoa ela vai precisar emitir uma nota fiscal dela, né, seja de e-mail, não sei o quê, para a nossa cidade, né? E se for no outro modelo, não está distribuindo lucro. E se for no outro modelo, no modelo do Earth Island, por exemplo, já que a gente está aqui no benchmark, ele é uma pessoa contratada, né? Então eu imagino que seja um funcionário que esteja fazendo esse trabalho, por exemplo, de administrativo, ou então pode até mesmo ser uma agência contratada, né, externa, de uma maneira recorrente, né? Então, olha, a gente te paga tanto por mês, você vai cuidar de todos os projetos que estão caindo aqui, né? Isso é óbvio, se a gente tiver volume para tal coisa, mas enfim. Wander, pode falar. Ahá! Enquanto vocês falavam aí, está incrível como é que isso tudo está encaixando com o que eu estou fazendo aqui no DIV Sustentável e no Idealistas de Divinópolis. Né? O DIV Sustentável é de 2013 para cá, Idealistas de 2018 para cá, e eu cheguei à conclusão de que 2020 seria realizações. Aí veio a pandemia, quebrou as pernas, né? Então, a gente está se organizando agora para 2021, aproveitando toda a network, todo o que rolou de eventos, né, nesse período todo. E conhecer o que você trouxe aí agora, Renata, está me dando algumas luzes, né? Eu elegi uma entidade aqui que chama Lar das Meninas e a gente está fazendo ela para ser o case que vai mostrar que é possível para que as outras causas no entorno se mobilizem para fazer. O gargalo nosso e o projeto primeiro é a viabilidade econômica do Lar das Meninas, porque não adianta você ter sonhos, belos planejamentos se não tiver o recurso, né? E a gente está fazendo um trabalho relativamente muito bom nesse sentido aí, já tem parceria na Receita Federal, que só pode acontecer em janeiro por causa de período eleitoral, mas que já está chancelado que vai ter o aporte e tal, né? Enquanto você falava, o que eu penso são comunidades de práticas. Estou chamando assim, usando esse conceito por enquanto. Estou pensando no Bitrix como uma plataforma para as coisas acontecerem, mas enquanto você falava aí, e pelo que eu estou aprendendo com o Ravi, me ocorreu um CO2, comunidades orgânicas, O2, que possam estar desenvolvendo esse trabalho naquele princípio da autogestão que tem
os círculos, né? Dentro de um círculo maior, e eles ali dentro, como se fosse uma célula viva, eles interagem, produzem energia e tal. Então, assim, só queria compartilhar isso, que são as coisas que estão passando por mim aqui enquanto você está falando, Renato. E o que a gente fez lá no Lar das Meninas tá, beleza, vamos arranjar o dinheiro primeiro. Para com as outras coisas, anota, teve um insight, registra, mas nós temos que ter o dinheiro primeiro, né? E lá tem um potencial muito grande. Eu não sei se eu coloquei aqui no chat para vocês, vou colocar aqui agora. Olha para vocês verem. Ontem, na reunião com uma agência de publicidade para viabilizar isso, fazer toda a campanha publicitária e a de captação de recursos, o Paulo, que é o dono da agência, olhou para a parede e falou: ué, o que é aquilo lá? Aquilo é uma pintura do Bax? É uma pintura do Bax que vale uma nota preta, está lá numa sala jogada lá na parede. Aí eles foram, mas vale muito dinheiro mesmo, já tem gente assediando lá, e aí o alerta só aconteceu ontem. Uma curiosidade, né? Descemos um andar para baixo, tem um painel enorme dele na parede, a parede trincou, foi um pedreiro lá e passou massa corrida no meio do negócio, massa corrida. Do painel? Do painel. E aí eu falei, nossa senhora, tal, como é que vocês deixaram fazer isso? Eles não têm noção do valor que é o negócio. Aí eu falei assim, Evandro, tem um pior, tinha outra parede ali, nós derrubamos para emendar. Tinha outro painel ainda, mas derrubaram o painel. Só compartilhando para vocês, assim, quando a gente olha para o que tem de recursos na nossa cidade, humano, material, um quadro desse que sai, né, lá não sei quando, aí, a gente descobre um monte de recursos que não está sendo utilizado, né? O Cláudio já sabe, Guatá, acho que o Renato também, eles têm um terreno de 98 mil metros urbano, que era para um asilo. Eu falei asilo não, porque asilo para mim é exílio, na verdade, exila lá os velhos, né? E a gente vai fazer algo lá, um misto de co-housing com... enfim, vamos criar um modelo próprio de autofinanciamento. Então, Renato, na nossa cidade, o que eu vejo que a gente tem é potencial, nós não temos quadro, nós não temos um terreno de 98 mil metros, nós não temos equipamentos, mas nós temos recursos humanos, né? Que são esse valor. Isso articulado no que eu chamei de CO2 aí, um coworking virtual, prestando serviços, emitindo nota fiscal, a nossa cidade capta, como o Cláudio estava colocando, e contrata desse grupo que estaria ali, que seria a nossa Cidade Solutions, né? Acho que a gente está chegando aí num lugar comum para poder ter uma visão mais objetiva disso, sabe? Porque a gente fala da nossa Cidade Solutions há algum tempo e a coisa não... Sim. Quer dizer, a gente costuma falar do nosso Cidade Solutions pensando nas tecnologias sociais para as comunidades, né? Mas a gente pode pensar também no suporte de área meio para as ONGs e coletivos. A famosa empresa 2.5, né? O famoso empreendimento 2,5. Então, por que não? Exato. Legal, acho que é por aí mesmo. Deixa eu mostrar aqui o resto, está quase acabando, né? Que aí a outra organização era esse aqui, New Venture Fund, né? E voltando aqui, que nós estamos aqui no assunto de patrocínio fiscal. Eles têm lá um modelo, e isso aqui pode parecer básico, mas é algo, por exemplo, que a gente não fez nos nossos processos de como que a gente funciona esse patrocínio fiscal, né? Que o projeto ele é enviado para eles, né? Aí depois ele é aprovado de acordo com capacidade dos empreendedores, alinhamento com a missão da organização e legalidade do projeto, né? Aí depois eles tiram um conselho consultivo para o projeto, de no mínimo 3 pessoas. No nosso caso, a gente faz o anfitrião,
né? Tem um associado anfitrião que é colocado no projeto. No caso deles, é um conselho consultivo. Aí eles fazem recrutamento de prestadores de serviço e equipe adicional de apoio ao projeto. Então, se o projeto ele demanda que tenha funcionários e tudo mais, esse funcionário ele é contratado pela própria organização NVF, né? New Venture Fund. Aí tem a aprovação do plano, que inclui essa contratação da equipe do projeto. Então, quem contrata a equipe do projeto é o New Venture Fund. Quem faz a gestão é o empreendedor que trouxe o projeto, mas a contratação ela seria assim, acontecer dentro da nossa cidade, né? E até hoje a gente não fez projetos que exigem contratação, a gente nem teria capacidade para isso, né? Acho que ficaria muito complexo para a nossa cidade a gente ter uma equipe do Tradux com a folha de pagamento na nossa cidade, né? Aí depois tem implementação direta ou indireta por cessão de recursos para o projeto, sob supervisão do Conselho Consultivo, né? Então, quando é uma implementação direta, é a própria nossa cidade que vai e está fazendo as aquisições e tudo mais. Quando é indireta, aí o projeto ele cria um CNPJ, né? E aí tem uma cessão desse recurso para esse projeto CNPJ novo, mas com a supervisão do Conselho Consultivo. Então, a última palavra da utilização do recurso que foi captado utilizando o CNPJ da entidade é da própria entidade, né? E um outro passo é captação contínua de recursos e o último é provisão de serviços e apoios adicionais ao projeto, né? Fiz também uma pesquisa aqui com esse National Network of Fiscal Sponsor, que é uma rede lá dos Estados Unidos, e aí normalmente se cobra uma taxa para fazer esse guarda-chuva de 9% a 15%, tá? E aqui tem duas definições que eu achei muito úteis, que é uma definição que ela está muito parecida com os programas independentes, né? Então, uma relação de patrocínio fiscal em que o programa se torna parte da entidade, parte da nossa cidade, que mantém toda a responsabilidade legal e fiduciária pelo projeto patrocinado, incluindo seus colaboradores e atividades, né? Esse modelo de patrocínio fiscal é particularmente valioso quando um projeto tem funcionários. E o outro modelo, que é para projetos hóspedes, né? Ele não se torna um programa pertencente ao patrocinador, à nossa cidade, mas é uma entidade separada, e aí talvez aqui estaria o Tradux, né? Responsável pela gestão de seus próprios relatórios fiscais e responsabilidade civil. O patrocinador não detém a propriedade de qualquer parte dos resultados do trabalho do projeto e ele simplesmente garante que o projeto utilizará os recursos doados para realizar os objetivos descritos na proposta de subvenção, né? E aí é isso, assim, minha pesquisa foi essa. Diga. Eu acho extremamente importante aquela primeira parte lá de exame e aprovação. Tá? Eu acho porque, sabe, tem que ver se está dentro mesmo dos conceitos, né, dos valores, missão da nossa cidade. Então, eu imagino que não é uma questão assim, fulano chegou lá e aí qual é o guardião que vai pegar e tal. Não. O conselho de anfitriões vai examinar. Ele diz, isso aqui acho que é melhor o Wander pegar, né? O Wander quer pegar, né? Não, eu não posso, agora eu estou muito ocupado. Quem é que vai pegar para ser o anfitrião mesmo, né? Mas ser examinado por um conselho, acho que é importantíssimo. E ver qual é o projeto. E eu acho que tem que ter, eu vi assim, né, que tem prazos ali, né? Leva não sei quantos meses. Então, deve vir não pode ser assim, a queima-roupa, né? Qual é o prazo que deve ser de antecedência que deve ser apresentado esse projeto?
E aí o conselho de anfitriões tem o dever também de, em tanto tempo, examinar e dar o seu parecer, né? Eu acho que são procedimentos que são importantes no meio disso tudo, né? Eu acho que tem que ser assim, não pode ser qualquer coisa, né? Como lá na Pulsar, o pessoal estava falando lá, né? O pessoal se organiza lá e se autogere e tal, não sei o quê. Não é bem assim, né? Eu acho que tem que ter alguma coisa a ver. Né? Se tem o propósito que está lá no centro vazio da nossa cidade, ele tem que estar compondo com isso, né? Tem que estar coerente com isso. E mais, né? Precisa ter a estrutura de apresentação do projeto, para o follow-up, a gestão do projeto, né? Porque sem isso também é muito difícil. Exato. O que vai ser cobrado, acompanhado, né? E uma outra coisa assim que essa interação tá dando de arrar, eu acho que para esses projetos, né, para ser um projeto hóspede, o empreendedor ele deve ser um associado guardião, sabe? Acho que deve ter também esse corte, olha, só os... Está nesse estágio, né? Se a gente vai fazer uma aliança assim de se dar as mãos para um projeto e tudo mais, essa pessoa já tem que ter uma vivência, uma história, uma confiança dentro da nossa cidade, pelo menos de guardião, porque Isso. o que a gente tem aprendido assim nessas duas experiências, da experiência passada é que não deu uma cola muito, né? Assim, o pessoal não continua, o Luiz e o Guilherme, o Marcelo, eles não estão no dia a dia da nossa cidade, né? Assim, fez projeto tal, ok, eles estão lá, a gente está aqui, fica uma distância muito grande, a gente não sabe, e aí, como é que está o Marcelo e tal, né? Então, de estarem mais dentro, mais próximos, né? Mais na comunidade. E com o Tradux, eu acho que tá havendo muita resistência, sim, dos processos e tudo mais, baseado numa... que não teve esse tempo, assim, de até mesmo de orientação, né? Olha, funciona assim, é isso aqui que você vai esperar, né? Então, as expectativas ficam meio desalinhadas, né? Eu acho muito, muito bom isso aí que você colocou agora, né? De ser pelo menos um guardião. Acho que está certo. Mas, pronto, Esses assim... procedimentos bem definidos, né? Como é que acontece? Mas esse daí foi, assim, a colheita, né, do que... dessa pesquisa aí, já vai ficar registrado lá. Acho que eu posso também adicionar isso que a gente conversou aí do Vanilla Whey e do Pulsar, né? Lá naquele documento. E eu estou olhando aqui, estou com o olho no relógio, né? São 11h10. O que vocês acham da gente conversar agora um pouquinho, tentar terminar aí para 11h30, né? Então, fica só mais 20 minutos, e conversar um pouco agora, assim, quais que são os próximos passos, né? Daqui até, vamos dizer, semana que vem a gente vai encontrar de novo nesse horário, e aí, o que a gente quer, né? A gente tem 4 pontos ainda para poder pesquisar, é isso? 4 a 5? A gente tem, olha, deixa eu entrar aqui. Tem aqui a questão do modelo de sustentabilidade financeira, contribuição dos associados, captação via edital, venda de serviços, gestão de fundos comunitários, 4. Modelo OCB de centralização, a gente já viu um pouquinho aqui sobre a Pulsar, né? Não sei se Pulsar, eu acho que já tá mapeada e visto, ou vocês querem pesquisar mais um pouco. Tem aqui um pouco da Simplify, Cocriar e esse Edinburgh Electrotechnic. Aí tem aqui o profissionalização, tá? Como profissionalização da editora Bambual, Economia Viva.
E a Vanilla Way, acho que também aqui, não sei, a gente já terminou esse Vanilla Way, né? Ou não? Ah, não sei, acho que não. Não, né? A Aí gente teria viu, também... tem alguns detalhes que a gente viu, mas no mínimo precisa escrever, né, por um papel que a gente já tem. Tá. E aí a gente está desaguando tudo no Medium, né? Tudo no Medium. Inclusive, assim, se vocês tiverem conta lá no Medium, vocês podem, eu posso colocar aqui para vocês já mudarem lá diretamente no documento. Mas se vocês tiverem com preguiça disso, não, tal, pode também mandar para mim que eu copio e colo lá, né? Se puder me incluir lá, eu tenho conta lá. Eu verifiquei, eu tenho. Aí... Tá, então, eu vou fazer isso agora aqui, ó. Renato, Oi? eu não estava nesse grupo, né, mas eu tinha dado uma contribuição lá, porque eu vi o GEC lá como uma referência para ser consultado, que é daqui de Divinópolis. Sim. E como é que a gente faria para fazer essa apresentação? Eu agendaria uma apresentação deles, ou eu colho os dados como você colheu e coloco no grupo? Acho que é isso. Você colhe os dados, né? E da maneira que achar melhor, pode ser visitando o site ou coisas que você já sabe. E, eu mandei aqui no chat como é que está essa publicação, né? Lá no Medium. E aí basta ver onde que se encaixa, escrever e eu copio e colo, né? Ou você pode escrever diretamente aqui, olha. Tá vendo? Aqui estão os editores, né? Eu vou colocar aqui Guata. Você sabe como é que está o seu nome, Guata? Estou vendo aqui agora. @guatapousas. @guata. Pousas. Pousas. COU. Não, P de papai. Pousas. Pousas. Aqui, tá aqui, ó. Pronto. Tá. Aqui eu imagino que você vai poder agora entrar aqui na edição Transição Nossa Cidade, né, na publicação, e aí você vem aqui no Stories, Drafts and Submission, ele está aqui como um draft, tá? Aí é só clicar e Onde você... que é a história? A primeira coisa é aqui, olha, em publicações, publications, tá vendo? Uhum. Você deve encontrar Transição Nossa Cidade. Aí você encontrando isso, você clica em cima e depois você vem aqui nesse ícone e tem aqui Stories. E aí no Stories você consegue ver os rascunhos, né? Uhum. Tá, legal. Puxa, legal. Essa edição compartilhada ela se dá enquanto rascunho, né? Depois alguém finaliza, alinha e publica, é isso? Quando alguém publica aqui, aperta Publish, aí ele já publica, né? Mas essa questão da publicação está com um só ou todos aí, qualquer um pode publicar? Qualquer um pode publicar, né? Como a gente ainda está escrevendo, fica aí no rascunho. Mas, por exemplo, aqui, olha, esse aqui do Tupã, ele já publicou, né? E a gente ainda está... Se bem que esse aqui acho que já tá finalizado, né? Tem aqui os já publicados, dá para mudar também os já publicados, né? E assim né? Então, eu não sei se vocês têm, Cláudio, Wander, vocês preferem
mandar só para a gente coloca lá, ou vocês querem Eu acesso? tenho conta no Medium, mas nesse primeiro momento eu vou me sentir inseguro de estar mexendo aí, eu prefiro mandar. Tá, pode ser. Tá ótimo. Então, gente, para a semana que vem, então, né? Que vocês acham? A gente escolhe alguns aqui de novo para seguir, né? Deixa eu ver aqui ou faz aqui, ó. Por exemplo, eu já coloquei meu nome aqui para dar uma pesquisada nesses fundos comunitários, né? Renato, assim, só para me situar, né? Estamos aqui numa fase de pesquisa de outras organizações, né? Exato. Então, tem vários modelos, etc. e tal. Dessa pesquisa em diante, o que vai acontecer? Nós vamos colocar isso para o grupo geral e vamos tentar montar, não um Frankenstein, mas um ser vivo mesmo, né? E apresentar como é que vai ser o procedimento depois disso. Essa é uma boa pesquisa. Pergunta, Cláudio. Assim, no nosso Carrabid, depois dessa tarefa, tem uma que chama assim, rever processos e formatos da nossa cidade. Né? E aí a gente vai ter uma Assembleia Geral nesse fim de ano, que eu acho que é um momento interessante para a gente fazer uma proposta, que é uma proposta de redirecionamento estratégico, né? Que a gente vai falar assim, olha, a nossa cidade agora vai investir, nós estamos propondo investir da gente mudar esse sistema aqui de patrocínio fiscal para que não seja só para os associados, mas também para qualquer organização. E aí, para isso, a gente precisa de ter um modelo mais robusto de contabilidade, tesouraria administrativa. Né? E isso daí exige uma reformulação da organização inteira, né? Agora, fundos comunitários, né? Se a gente fala, olha, a gente vai investir mais em estar propondo fundos comunitários como alternativas e aí a fonte de renda é a receita financeira do dinheiro que está parado nesse fundo, né? Então, juros do dinheiro que está no fundo. A gente funciona como um banco. Isso aí é um outro arranjo, né? Sobre a própria Pulsar como modelo para nossa cidade solutions ou para, né, enfim, o próprio lúdico, né? Ele pode entrar não nesses processos e formatos da nossa cidade, mas como um novo grupo que está se inspirando nisso também, né? Então, eu Sim, acho eu que estou entendendo. eu acho que possivelmente passar por essa tarefa de, ok, com todos esses insights, qual que é a nossa proposta, né? E depois apresentar essa proposta para os associados todos ou para o conselho de líderes, potencialmente seria em Então, dezembro, né? eu estou entendendo aqui que a estrutura mesmo da nossa cidade não vai mudar muito. O que poderá acontecer é melhorar determinados pontos dessa estrutura, né? Se a gente, claro, vamos dar força para essa questão de acolher projetos, tá? Então, o que precisa para isso? Então, mas vai continuar existindo acolhimento de projetos, vai continuar existindo todas as coisas que nós já pensamos sobre a nossa cidade. Nós temos um modelo bem genérico, né? Mas vamos focar em determinadas coisas que a gente está captando aqui agora, né? Para melhorar qual é o foco, qual é o ponto de interesse mesmo da nossa cidade. É isso. Assim, ele vai... O que a gente levantar aqui, diretamente ele vai para essa tarefa de rever processos e formatos, né? Esse rever processos e formatos pode ser coisas pontuais ou pode ser coisa mais
substantiva, né? E, além disso, quando a gente olha para o Carrabeat, eu vou até compartilhar aqui, que eu já estou abrindo ele, a gente vê que é uma teia de aranha, né? Então, ele também vai afetar, por exemplo, o regimento interno, para a gente trazer elementos de ludicidade para esse regimento interno, o estatuto, né? E assim por diante. Né? Então, assim, de alguma maneira, a gente deve passar essa informação para as outras tarefas da transição e para os demais associados, né? Pelo Medium, talvez uma apresentação, assim, compartilhando com todo mundo o que a gente descobriu. Ele está abrindo aqui. Respondeu mais ou menos? Parece a aranha aí. Olha aqui, ó, ele está aqui, número 6, né? Pesquisar formato e processo em outras organizações. Aí, diretamente, olha, ele vai aqui para o rever processos e formatos da nossa cidade, e ele vai também para rever processos e formatos do site. Né? Então, ele vai afetar também o desenho do site. Aí, aqui ele vai continuando o caminho, né? Aqui para baixo, tal, até a Assembleia Geral Nossa Cidade 2020, criar jornada dos associados para se tornarem guardiões ou líderes, está aqui também na linha aqui de encadeamentos, né? Então, vamos dizer que a gente chega aqui no final do ano, 2020, dezembro. Né? Hoje à noite a gente deve definir uma data aqui para isso, né? E ele vai continuando depois, tem revisar o regimento interno, que está aqui, né? Então, daqui vai para cá, vem para cá, revisar o regimento interno. E os elementos estão aí na aranha, né? Aqui para trás, olha, ele está ligado aqui a repertoriais, isso aqui a gente pulou, a gente ainda não fez. Enfim, é isso. Vocês querem, então, vamos assim, definir uns para-casas aqui, né? Wander já falou aqui de trazer a questão do GEC. Eu já havia falado disso há mais tempo com você, porque eu fiz um trabalho lá com eles. Eles são autossustentáveis. Eles captam recursos de empresas, mas eles têm recursos próprios para investimento, tem editora, tem alguns institutos, se organizam como uma estrutura mesmo de empresa, né? Não são tão inovadores nesse aspecto, mas eles têm processos assim muito eficientes, eficazes e muito transparentes com relação ao dinheiro, a aplicação desse dinheiro, sabe? Quando vão conversar em governo, por exemplo, eles não vão de pires na mão, eles não vão a parte frágil do contato, eles têm poder pelo histórico, né? Então eu vou colher alguma coisa lá e compartilho. Aí, olha aqui, tem algumas perguntas aqui, né? Orientadoras, né? Orientadoras, que é esse tema aqui, o que a gente está querendo descobrir é ludicidade e gestão humanizada. Quando você trouxe, você falou que ele é um exemplo de gestão humana, né? Sim. Então, tem umas perguntas aqui que podem ser interessantes, vou colocar aqui no chat. Me veio aqui, gente, eu posso mandar aqui para a Poliana, ver se
se ela topa trazer isso aqui para a semana que vem, né? Esses elementos. Essa planilha aí está no Medium, é isso? Não, essa planilha aqui está no Excel. Ah, tá. Você já mandou isso lá no Drive, né? Ele é aquele Excel geral lá da transição, né? Deixa eu... Janela 6. Mas aqui, ó, eu mando aqui o link de novo aqui no chat, Cláudio. Tá bom. Se Tá quiser bom. pegar. Que vocês acham, gente, de tentar aqui, olha, para a semana que vem, talvez o Guata pegar essa coluna aqui e Cláudio, não sei se você anima assim de fazer uma exploração aqui da Bambual e do Rodrigo Ventre. Posso tentar ver o negócio lá do Rodrigo Ventre, sabe? Eu acho que eu tenho por onde ir. Eu tenho essa dificuldade, assim, eu não sei como é que eu faço esse contato com as pessoas, né? Assim como você fez lá com o Rafa, da Pulsar, eu não tenho como fazer isso, né? E ele passou muitas informações importantes. Mas, assim, a não ser que eu pegue a partir de documentos, né, sobre o que é economia viva, etc. Né? Mas, assim, entrevistar vai ser difícil. Pode ser. Eu posso conseguir o contato do Rodrigo Ventre, se precisar. Ele tem alguma proximidade com a gente aqui. Pois é, eu estava falando para o Renato que o Rodrigo, eu conheci o Rodrigo quando ele estava aqui ainda, e ele é conselheiro lá da escola, Waldorf, que meus filhos estão. Né? Eles estão na Poli? Não, ele tá na Ouro Verde. Ouro Verde. Legal, conheço a turma. Eu tenho filhos na Poli e tenho filhos no Vitória Régia. E aí tem alguma conexão com ele. E sou amigo do Elcio Padrão. O Elcio. Entendi. O Elcio. Mas assim, então, eu sempre entendi que o Rodrigo, com a Economia Viva, não é uma instituição, é uma consultoria. Não é isso? O que você tem essa ideia, Guata? Não, na verdade, o Economia Viva virou uma escola, né, de economia solidária. Pois então. Mas, então, não como nós estamos estudando modelos de organização, como é que é a organização dessa escola? Seria isso? Eu não sei se é uma coisa adequada para a gente tentar transpor alguns conhecimentos para a nossa cidade. Tem um benchmark, né? Sim. Quando eu sugeri o Rodrigo Ventre e a Economia Viva, na verdade, nem foi pensando exatamente em profissionalização, mas foi pensando no processo que eles fazem dentro do curso de Economia Viva, que ele propôs, que já deve estar na terceira ou quarta edição, terceiro ou quarto ano. E que as pessoas que entram no curso, que se inscrevem, elas não têm que pagar exatamente o valor do curso. Elas pagam aquilo que elas têm disponível para poder pagar. E aí, ao longo do curso, a turma vai criar a possibilidade para que a nova turma, no próximo ano, a turma imediatamente depois dessa que está rolando, já esteja paga. Então, quando vai começar a outra turma, o curso já está todo pago, todo mundo que for precisar receber, ou logística, lanches, etc., já está pago pela outra turma que criou algum modelo que facilitou isso. Então, eu acho que essa lógica é muito interessante. Eu entendo isso, né? Eu entendo porque eu acho que eu já ouvi isso numa palestra dele e tal, e
e tem o pessoal que trabalha lá. Eu conheço como é o nome dela? Daqui de BH. Né? Luciano, será? Hein? Luciana Pinheiro? Foi a esposa dele? Ou Não, não, não? não. A Elisa. Elisa Alquimista. Elisa, eu conheço. Eu fiz o Germinar junto com ela. Conheço a Elisa também. Eu tenho contato com a Elisa. Pois é, a Elisa representa a Economia Viva, essa organização aqui em BH, né? Um dos braços aqui. Então, eu poderia falar com ela, assim, para ver, né? Não sei se Olha, Elisa, ela também está muito ligada a esse, eu não conheço direito, dinheiro com consciência, capitalismo consciente. Tem uma coisa assim mesmo. Tem um movimento aí meio ligado ao dinheiro, que tem muito a ver, eu acho, com essa parte aqui das moedas sociais, fundo, e até mesmo a forma que a gente atua. Então, eu acho, Cláudio, se você quiser, com a Elisa, por exemplo, e Guata, né? Se vocês quiserem, a gente pode convidar ela para fazer uma entrevista, sabe? E aí pode ser lá no canal Idealismo e Transformação Social. A gente, nós quatro, ou quem mais quiser, né? Se o Wander quiser também, sei que ele gosta disso também, né? A gente pode pegar uma hora para entrevistar ela e aí a gente faz as perguntas todas. Boa, hein? Aí é só marcar, gente. Assim, eu tenho acesso ao StreamYard, que é uma ferramenta. Vai ser a bateria dele? Por favor.